Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Nossa reflexão continua em Êxodo, capítulo 3, e agora estaremos finalizando lendo do verso 19 até o 22. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vaso de prata e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis ao Egito. Queridos irmãos e amigos, nós vamos falar sobre a obstinação de Faraó. Deus, antecipadamente, estava prevenindo a Moisés sobre a obstinação de Faraó. Ainda que ele, vendo toda a operação divina, sendo atingido também pela mão poderosa de Deus, ainda assim Faraó iria manifestar-se contrário. É muito salutar analisar essa questão, porque os milagres, dentro da conotação bíblica, sabe-se o porquê deles. Mas quando nós analisamos que alguém busca milagres apenas para os seus próprios intentos, não vai ter o seu verdadeiro fim atingido. Perceba que nem milagres, nem a operação divina convenceu a Faraó. Ele estava totalmente obstinado, inflexível, duro para com tudo que Deus estava fazendo. Na verdade, a condenação, a sentença divina contra Faraó é porque, diante do grande poder de Deus, ele jamais quebrantou-se, rendeu-se a ele, mas a cada instante ele endurecia e se tornava odioso para com o povo do Senhor. Faraó perece não porque ele estivesse predestinado a isso. Faraó perece porque ele não se dobra diante dos feitos do Senhor. Deus fazia maravilhas, sinais, prodígios, mas o próprio Faraó negava tais atos como divino. Isso por quê? Porque ele era iludido pelos seus feiticeiros, que faziam truques mágicas para dizer que tais poderes feitos por Moisés, realizados por Moisés, na verdade, não passava apenas de truques. E aí, esse Faraó, ele vai persistindo no erro, na teimosia, não querendo se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. É lamentável, mas nós temos hoje multidões de pessoas que, diante da glória de Deus, como diz o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, continuem sempre no pecado, não querendo atentar para a revelação natural desse Deus santo, poderoso, majestoso, que cuida desse universo e que envia bênçãos para todos os seres humanos. Aliás, Deus é quem sustenta todas as coisas. Paulo escreve isso em Atos 17, quando diz que nele nós nos movemos, existimos e somos. Em Atos 14, Paulo diz que ele é quem manda a chuva, Deus é quem manda a colheita, Deus é quem abençoa o homem. Mas o homem continua na prática do pecado, negando alguns a existência de Deus e outros se tornam obstinados, não querendo jamais aceitar a Deus de todo o coração. Deus iria manifestar o seu poder no Egito por meio de seus milagres. Vale dizer que a palavra milagre, dentro do conceito judaico, não envolve apenas a suspensão das leis naturais, mas eles entendiam que tanto o que era natural como também sobrenatural
foi criado por Deus, de maneira que, pelo seu poder, ele pode fazer todas as coisas. Então os judeus analisavam que tanto o natural como também o sobrenatural, para eles, tudo foi criado por Deus. Tudo estava dentro do poder e do querer de Deus. As provas claras dos grandes prodígios realizados por Deus no Egito podem ser vistos através das pragas que ele enviou. Quem passa a estudar as pragas vê como Deus manifestou o seu poder, a sua glória, no sentido de peso, no sentido de pesar contra Faraó, contra os seus feiticeiros e contra os egípcios, os quais todos estavam envolvidos na mais baixa idolatria, na mais baixa religiosidade. Perceba aqui que Deus manifestou o seu poder no Egito, diante de um mundo incrédulo e idólatra. Deus manifestou o seu poder através das pragas. Mesmo assim, nem Faraó, nem seus oficiais, nem o povo procurou reconhecer em Deus a sua santidade, o seu poder, a sua glória. No tocante aos versículos seguintes, 21 e 22, quanto ao ato de despojar os egípcios, eles não tomaram nada emprestado. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 21 e 22. E eu darei graça a esse povo, aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Diante da crise e da mão poderosa de Deus que atacou os egípcios, eles queriam de todas as maneiras que o povo de Deus saísse dali. E quando saíram, a Bíblia diz que Deus fez com que o povo judeu achasse graça perante os egípcios. Está aí no verso 21. E eu darei graça a esse povo, aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. A ação deles darem é porque Deus estava tocando no coração de cada um deles. Então eles foram levar seus vasos de ouro, vestes, vasos de prata para o povo de Deus. E Deus estava agindo assim porque esse povo seu foi escravo muitos anos, pesadamente, na terra do Egito. Os judeus construíram cidades para os egípcios. Os judeus desenvolveram um bom trabalho para Faraó. Então agora, esse ato deles darem algo para o povo de Deus era simplesmente uma ação divina devido ao trabalho que eles ali desempenharam. Muitos estudiosos têm afirmado que os judeus pediram solicitando essas coisas. Eles tinham todo o direito de tê-las, porque serviram como escravos ali por muitos anos. Nesse caso, estava se cumprindo um princípio bíblico. Vamos analisar a palavra do Senhor em Deuteronômio, no capítulo 15. Olha o que diz o versículo 12 a 18. Está escrito assim na palavra do Senhor: quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás forro de ti. E quando despedires de ti forro, não despedirás vazios. Então, preste bem atenção, que aqui você tem uma promessa bíblica que deveria ser cumprida. E agora, o povo de Deus lá no Egito, Deus fez com que eles achassem graça perante os egípcios, porque Deus estava atento a tudo que eles sofreram e o que eles fizeram ali. Isso fala para nós o seguinte: quem é fiel, quem guarda a palavra de Deus, quem espera em Deus, Deus jamais o abandona, Deus jamais o deixa de mãos vazias. Que o Senhor nos abençoe para sempre. Amém.